Fotos digitais, armazenamento seguro. Olá a todos, eu sou Arnaldo Mefano, do podcast Café Digital. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre fotografia digital. Quem não gosta de tirar foto? Acho que todo mundo, né? Muitas vezes a pessoa não gosta de tirar foto dela mesma ou não quer que outros o fotografem ou a fotografem, mas tirar foto, você fazer uma viagem, estar numa festa, fotografar paisagem, etc. Até hoje eu não conheci ninguém que não gostasse. E aí vem um grande problema. Por quê? Normalmente, nós utilizamos um smartphone para essa finalidade. Tira foto, tira foto, tira foto. Imagina se esse smartphone apresentar um defeito, se ele cair no chão e quebrar, se você perder o seu smartphone, se ele for roubado, ou mesmo se os dados que estão aqui dentro se corromperem. Se você usa uma máquina fotográfica, uma câmera digital, eu uso. Um dos meus hobbies é a fotografia. Eu utilizo o meu iPhone, que é um iPhone 16 Pro, utilizo uma câmera que é a Fuji, a X-T5, com uma lente que ela vai, isso aos interessados, uma lente que ela vai de 21 milímetros até 75 milímetros. Eu utilizo também uma câmera um pouquinho antiga, que é uma Sony RX100, o modelo 5, se eu não estou enganado. E estou sempre tirando foto. Numa viagem que eu faço, eu sou capaz de tirar 1.000, 2.000, 3.000 fotos. Hoje em dia, só para não mentir para vocês, eu vou mostrar daqui a pouquinho o mapa mental com todos os detalhes, mas eu tenho mais do que 900.000 fotos tiradas, que ocupam mais do que 4 terabytes de espaço, e a tendência disso é aumentar e aumentar muito. Eu gosto muito de fotografar, estou sempre fotografando e, normalmente, quando eu escrevo os meus artigos eles são publicados, vou colocar aqui para vocês. Cadê aqui no Medium? Meus artigos são publicados aqui no Medium, aqui está o link, e grande parte dos meus artigos eles são ilustrados com uma foto de minha autoria, ou eu estou aparecendo uma paisagem, um equipamento, etc. Mas aí vamos voltar ao tema principal, aí vem um grande problema: como armazenar as suas fotos. Bem, deixa eu compartilhar aqui um mapa mental que eu fiz para isso. Aqui estamos nós. Deixa eu passar meu mouse para lá. Pronto. Puxar um pouquinho. E, conforme eu falei para vocês, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui vocês vão poder ver as facilidades que nós temos com os mapas mentais para representação, para aula, para palestra, até mesmo para estudo. Então, hoje eu tenho por volta de 900.000 fotos tiradas, tudo tirado com smartphone, câmeras, etc., cerca de 4 terabytes de espaço ocupado, e a tendência de aumentar. O que eu preciso? Eu preciso de segurança. Então, nós temos uma regra, que é a regra, está aqui embaixo, 321, que ela fala para você armazenar em pelo menos, você fazer 3 cópias diferentes, em 2 mídias diferentes, ou seja, 2 meios diferentes, e uma dessas cópias você guardar em outro local. Por quê? Porque se acontecer algum problema nesse local onde estão gravadas as duas, a terceira se salva. Para nós fazermos essas cópias de segurança, normalmente nós precisamos de uma internet com boa estabilidade e alta velocidade e boa velocidade de upload e de download. Ou seja, o que é o upload? Nós mandarmos as fotos do nosso computador para as nuvens e o download das nuvens para o nosso computador. Esses são os requisitos básicos que nós precisamos. Então, vamos começar aqui a analisar. Deixa eu fechar esses dois aqui para não distorcer um pouco. Hoje eu tiro fotos com o meu smartphone e com as minhas câmeras digitais. Para fazer o meu armazenamento, não se esqueçam, eu preciso fazer o armazenamento em mais de um local. Pelo menos 3 cópias. Eu utilizo 2 unidades de disco de armazenamento SSD. O que é o SSD? SSD são os discos de estado sólido. Aqueles discos rígidos, antigos, etc., nem pensar mais utilizar. São discos mecânicos, a velocidade baixa, e se nós formos utilizar as unidades de estado sólido, nós temos alta performance e alta confiabilidade, esse é o ponto principal.
e guardar separadamente em locais diferentes. Então, eu, Arnaldo, utilizo 2 unidades. Essas unidades, é uma unidade de 4 terabytes, a segunda unidade é uma unidade de 2 terabytes. Os discos são discos da SanDisk, que eu gosto muito da qualidade, mas nós temos ótimas marcas no mercado. E eu faço também o armazenamento nas nuvens. O que é o armazenamento nas nuvens? Para quem não sabe, eu não deixo guardado aqui no meu computador, nem no meu smartphone. Além de guardar aqui no smartphone, no computador, eu faço armazenamento nas nuvens, são os servidores que estão à disposição, serviços, existem serviços grátis, serviços pagos para o armazenamento. E para esses, eu utilizo, em primeiro lugar, o Google Foto. Eu coloquei aqui, eu vou disponibilizar esse mapa para vocês, aqui tem um link para vocês irem direto para o Google Foto. Eu tenho um plano de 5 terabytes contratado, e o ponto mais importante, o Google Fotos ele disponibiliza um plano grátis e também um plano pago, grátis até, não estou lembrado quanto, mas eu acho que até 200 GB, etc., que pode ser que seja suficiente para todo mundo. Porém, você pode armazenar suas fotos no formato original ou pode armazenar suas fotos no formato comprimido com uma resolução menor, visualmente você não nota, de tal maneira a que caiba mais fotos no espaço de armazenamento. Eu não aconselho para vocês essa opção. Guarde sempre no formato original. Por que isso? Porque se você tiver uma foto e você quiser ampliar essa foto, se você guardá-las em formato reduzido, na hora de ampliar, você vai notar a perda da qualidade. Então, eu utilizo o Google Fotos, plano de 5 terabytes, acho que eles começam com um plano de 200 GB, gratuito, e guarde sempre suas fotos em formato original. O segundo, eu vou pular isso aqui, como eu utilizo o ambiente Apple, eu utilizo o iCloud da Apple, eu tenho um plano também contratado, pago, de 4 terabytes, mas, Arnaldo, você usa tudo pago? Você não usa as versões gratuitas, etc.? Bem, eu tenho uma característica. Primeiro, o meu volume de fotos é muito grande, minha quantidade de fotos é muito grande. E segundo, custo-benefício e, principalmente, as características que são inseridas nas versões profissionais, que são as versões pagas, elas compensam em muito o preço pago. E eu considero que o preço não é nada exorbitante. Você paga um valor anual ou pode pagar mensal, eu acho que vale a pena. Pare apenas e pense agora, você que tem várias fotos que foram tiradas, estão guardadas aqui no seu smartphone ou estão guardadas no computador, o que aconteceria se nesse momento você perdesse todas as fotos que você possui? Já parou para pensar nisso? Aquela foto de quando seu filho era pequeno, daquela festa que tem as pessoas que não estão mais aqui, das recordações de viagens, as fotos que você tirou profissionalmente, por exemplo, para uma apresentação, para uma aula, etc. O que representaria você agora perder tudo? Então, o que eu digo? Vale a pena pagar por um serviço profissional. Então, a minha indicação, Google Fotos, iCloud da Apple e o iDrive. iDrive é um serviço de armazenamento que eu utilizo em todos os meus computadores. O custo dele eu considero um custo bem acessível. É só entrar na internet e procurar por iDrive, vocês vão chegar lá. Ele tem um plano, o meu plano que eu contratei são de 5 terabytes, e ele tem uma vantagem. Você entra e tem a versão gratuita dele, baixa a versão gratuita, e depois eles vão te oferecer apenas uma vez por um ano, se eu não estou enganado, acho que a assinatura anual custa $99, qualquer coisa assim, mas vão te oferecer no primeiro ano uma assinatura anual por menos de $10. Então faça essa assinatura, durante um ano você está pagando pouco, e depois você vai pagar o valor cheio. Para dispositivos móveis, que no caso é iPhone e iPad. Nesse caso daqui anterior, meu armazenamento, eu guardo as fotos do meu iPhone, da minha Fuji, a X-T5, da minha Sony e, principalmente, as fotos que eu tenho, que eu tirei em toda a minha vida em formato digital. Eu comecei com uma câmerazinha da Casio de baixíssima resolução,
era 480 era 640 por 480 apenas, e todas as minhas fotos estão lá guardadas. Eu nunca perdi uma foto. Por quê? Porque eu sempre tive o cuidado de prestar atenção no armazenamento seguro das fotos que eu tiro. Agora, se nós estamos falando só em dispositivos móveis, eu indico para vocês o Google Fotos. E a grande vantagem do Google Fotos: pegou seu smartphone, tirou uma foto, automaticamente essa foto é enviada para o Google Fotos e estará lá guardada. Se eu tirar uma foto agora e daqui a 5 minutos esse meu smartphone cair no chão e quebrar, ou der algum defeito eu perder tudo, eu não perdi minhas fotos, que automaticamente é feito a transmissão da foto, o upload dessa foto para as nuvens, para o Google Fotos. E o segundo que eu utilizo é o Dropbox. Mas, Arnaldo, espera aí, o Dropbox é um aplicativo que ele é mais para armazenamento de documentos, para empresas, para coisas pessoais, concordo. Mas eu também faço a opção de todas as fotos tiradas no meu smartphone, no meu iPhone, sejam enviadas diretamente para o Dropbox. Numa pastinha, fica lá guardada, e quando o meu Dropbox fica cheio, eu verifico as outras cópias que eu tenho e vou lá no Dropbox e apago aquelas fotos. É uma questão de segurança minha, que eu gosto. Tanto que até hoje eu nunca perdi nenhuma foto, uma que seja, que foi tirada por mim. Fotos em papel, você nunca perdeu, Arnaldo? Não, já perdi sim fotos em papel, porque eu não sei onde eu guardei o álbum, eu me mudei, e o álbum foi perdido, e uma foto foi perdida. Vez por outra, pessoal, eu abro um livro, abro uma gaveta, coisas antigas, e acho aquela foto que estava perdida há anos, foto em papel. A foto digital não se perde. Principalmente hoje, com a inteligência artificial. Um exemplo que eu dou para vocês, nesses dias, eu quis localizar a marca de um colchão que eu havia fotografado, que eu dormi no hotel e gostei muito daquele colchão. E comecei a olhar minhas fotos, vocês imaginam, o Arnaldo tem perto de 900 mil fotos. Achar uma foto de um colchão não é para qualquer um. O que eu fiz? Eu entrei no Google Fotos e coloquei colchão. E simplesmente ele me localizou todas as fotos onde tinha um colchão. E ali eu pude achar facilmente aquela foto. Deixa eu voltar para cá, só mudar uma observação aqui. Minutinho só. Vamos lá. Aqui embaixo vocês estão vendo, @ArnaldoMefano, você me encontra no LinkedIn, no Twitter, ou X, né, melhor dizendo, isso aqui é o meu endereço. Voltando aqui para o nosso mapa. Então, não se esqueça, para armazenamento móvel, Google Fotos e Dropbox. Não esquecendo que mesmo essas fotos, depois vocês vão enviar, quando já estiverem em outro local, fazer um armazenamento em 3 locais diferentes, 3 meios diferentes, de preferência a unidade SSD. E a atualização das cópias de segurança, esse é um ponto importantíssimo. Ou seja, não confie naquela operação que você fez de armazenamento de fotos ou quando você guardou um documento, etc. As atualizações, elas são feitas em tempos reais. E no caso do Google Fotos e o iDrive, ele também envia em tempo real. De vez em quando, pessoal, faça um teste daquela cópia. Entre e veja se foram feitos testes de todas as fotos que foram tiradas. De repente, o seu Google Fotos que está instalado no seu iPhone, no seu smartphone, pode estar corrompido não enviando as fotos. De repente, o seu SSD, ou seja, a sua unidade de disco de armazenamento SSD pode estar com algum problema e pode ter perdido todas as fotos. Ou ele pode mostrar que as fotos estão sendo lá gravadas e, na verdade, elas não estão sendo lá gravadas. Então, sempre verifique, é sempre bom. E atualizações não automáticas. Faça atualizações não automáticas, ou seja, atualizações na mão, pelo menos uma vez por semana. O ideal, para quem tira muitas fotos, é fazer atualizações diárias
e preste muita atenção no armazenamento SSD. Então, pessoal, vocês vão estar falando, o Arnaldo é paranoico, porque o Arnaldo, todas as fotos são tiradas no smartphone dele, são enviadas automaticamente as cópias de segurança. Além disso, são enviados para o Google Fotos, o iCloud da Apple faz essa cópia automática, o computador dele também faz a cópia automática e ele envia essas cópias, de vez em quando, para a unidade de armazenamento SSD. Além disso, eu entro manualmente, conecto o meu SSD, checo se está tudo bem feito e envio as novas fotos para lá. Isso é de primordial importância. Nunca confie nas atualizações automáticas, nós podemos ter falhas, problemas podem ocorrer, esteja certo, eles vão ocorrer algum dia da sua vida. Bem, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu tinha colocado aqui para todos, deixa eu vir para cá, só um minutinho, o endereço aqui do Medium, o que vem a ser o Medium, deixa eu passar para cá e mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui para os meus artigos, só um minutinho. Bem, nesse endereço que estão vendo abaixo, vocês vão ter acesso gratuito a todos os artigos que eu escrevi. Aqui, essa transmissão, onde eu estou falando com mais detalhe, eu tinha gerado anteriormente, essa semana, um artigo, Guarde as Fotos Digitais em Segurança. Aqui estou eu, Arnaldo, deixa eu colocar aqui ela, essa foto está bonita, né? Vocês podem não gostar, mas eu gosto. Vamos pegar aqui. Espera aí, está aqui. Então, aqui vocês estão vendo essa foto. Essa foto eu estou com a minha câmera, vamos levar o mouse para lá. Eu tenho que ficar passando o mouse de uma tela para outra, com a minha câmera aqui, ó, Fuji X-T5. E aqui eu coloco todos os detalhes. Tem um mapa mental. Vocês entrando, aqui eu disponibilizo aqui acesso ao mapa mental. Vocês podem fazer download desse mapa mental, é gratuito, eu estou disponibilizando ele para todo mundo. E eu coloco um resumo do que eu estou falando aqui para vocês. Então, aqui no Medium, depois entrem nesse link que está aqui embaixo, todos os artigos que eu escrevi estão disponíveis aqui sobre o microfone. Divirtam-se, o que eu posso falar por lá. Tá. Então, até a próxima gravação. Próxima gravação, eu vou falar justamente sobre o streamer, como você fazer um podcast com áudio e com vídeo. Vou começar a dar detalhes sobre o assunto. Obrigado a todos e até o próximo podcast.